Paz e alegria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a graça que precisamos para esse estudo. Assim seja. Amém. Meus irmãos, nós professamos neste artigo de fé de hoje que cremos na Igreja Una. Una significa, assim, unidade e também significa unicidade da Igreja. Mais à frente nós veremos com mais detalhes os significados deste artigo. Mas já posso, de maneira resumida, adiantar para vocês que vários são os elementos de unidade da Igreja neste credo. Ou seja, há nele uma única fonte que é a Trindade. Há um único modelo que é a vida íntima de Deus. Há, meus irmãos, um único fundador que é Jesus Cristo, e uma só alma, que é o Espírito Santo de Deus. A expressão dessa unidade espiritual, ela é visível na própria realidade da Igreja, quando todo o corpo apresenta a mesma profissão de fé, apresenta a mesma disciplina moral, apresenta a mesma celebração do culto a Deus, sobretudo, meus irmãos, pelos sacramentos. E também a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem. Aliás, o sacramento da ordem se torna a base de outras, pois os bispos são os sucessores dos apóstolos. Nós veremos isso no artigo mais à frente, né? Do qual o Papa é o chefe, e a quem Jesus confiou todos os bens da Igreja para serem dispensados entre nós. Meus irmãos, eu quero começar com as palavras de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21, citadas no parágrafo do Catecismo de número 820. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Nessa passagem que eu acabei de ler, Jesus, ele roga ao Pai pela unidade dos fiéis, pela unidade entre os fiéis, e que são uma ocasião assim bem oportuna para começarmos a refletir hoje sobre esse tema que é a unidade da Igreja. Como eu disse, unidade que nós professamos no credo, que cremos na Igreja Una. Nesta oração, meus irmãos, da unidade de Jesus que acabamos de ver no Catecismo, Jesus, ele reza pela unidade dos cristãos, a fim de que o mundo creia que ele, o próprio Jesus, foi enviado pelo Pai. Essas palavras de Jesus, elas são muito claras. Elas nos transmitem que o mundo só irá crer nele, no próprio Jesus, se como cristãos nós dermos um autêntico testemunho de unidade. Se a Igreja, em todo lugar em que estiver presente, não der ao mundo testemunho de unidade e amor, ela certamente não será capaz de convencer as pessoas de que Jesus é o Senhor e o Salvador que o Pai nos enviou. Uma igreja que
está dividida por conflitos entre as pessoas, por brigas e lutas interiores, por desavenças, ciúmes e coisas semelhantes, ela não tem e nunca terá o poder e a graça para evangelizar como Jesus deseja. Porque essa unidade significa ter tanto uma vida de comunhão com Deus, quanto com os irmãos. Então, somente uma igreja unida é que poderá dar um testemunho autêntico e verdadeiro do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero esclarecer, meus irmãos, que unidade não quer dizer que todos sejamos iguais, não é isso. Aliás, se fosse assim, nem seria unidade, né? A unidade, ela nasce justamente das inúmeras diferenças que existem entre nós. Por quê? Porque são essas diferenças que nos fazem necessitar do outro. Quer dizer, cada um de nós tem necessidade daquilo que não possuímos em nós mesmos, mas que somente encontramos no outro. Cada um na igreja recebe de Deus assim um dom próprio que lhe capacita servir aos irmãos e também à igreja. De modo que ninguém se torne autossuficiente e possa achar que tem condições de fazer tudo sozinho, sem precisar da ajuda dos outros. Deus fez a igreja como uma comunidade, como uma família, onde cada um serve e é servido pelos outros. Quando nós dependemos assim uns dos outros para fazer, por exemplo, a evangelização acontecer, então nós somos de fato igreja. Como sabemos, essa dependência mútua é muitas vezes difícil de ser vivida por causa dos defeitos de cada um. Mas ela exercita a humildade de cada um de seus membros. Sem as capacidades, sem os talentos e os dons dos outros, seremos demasiadamente pobres. Nós somente nos completamos quando estamos unidos entre nós e com Deus. E sobre unidade, podemos compreender três coisas. De um lado, a unidade numérica da igreja, em que devemos entender como a única que foi fundada pelo Senhor para ser o seu reino da nova e eterna aliança. É claro, meus irmãos, que Jesus não pediu ao Pai pela unidade dos fiéis nesse sentido. Porque isso significaria que a sua igreja, de alguma forma ou de algum momento, iria se dividir em inúmeras igrejas. O que estaria em total desacordo com o que ele ensinou, que tem um só rebanho, uma só igreja, construída sob Pedro, a quem ele confiou as chaves de seu reino, meus irmãos. Se a igreja é o corpo místico de Cristo, está bem claro que não pode ter mais do que uma única igreja, porque Cristo é um só, assim como também é uma só a cabeça do corpo. E de outro lado, meus irmãos, essa unidade ela pode também significar uma unidade interna. Mas em que sentido? No sentido de que os seus membros se encontram unidos pela mesma fé, como é o caso, por exemplo, da Igreja Católica e Ortodoxa, onde elas estão unidas pelos mesmos ritos sacramentais e subordinadas à mesma obediência ao Papa. Mesmo que os ritos existentes nessas comunidades sejam diferentes, como também, por exemplo, os ritos das igrejas
maronita, melquita e outras, eles não quebram a unidade da igreja. Então, essas comunidades, ela tem a sua liturgia, tem a sua disciplina e tem o seu patrimônio próprio por causa da longa tradição local. Mas, apesar disso, elas conservam a plena comunhão com a igreja. Como eu disse, meus irmãos, há um só Cristo e um só Evangelho. Porque a verdade com V maiúsculo é em si mesma una e indivisível. É evidente que não pode haver uma unidade cristã onde há diversos credos e diferentes manifestações da fé. Nós jamais estaremos unidos a nossos irmãos das paróquias, nem muito menos ao corpo místico de Cristo, se não guardarmos a sã doutrina e sermos obedientes à sagrada hierarquia. Foi o que Jesus pediu em nosso favor. E é o que hoje e sempre devemos pedir em nossas orações e trabalhar pela unidade da igreja. É também muito claro e evidente que Jesus Cristo ele não pediu ao Pai a unidade dos fiéis também nesse sentido, porque no sentido real e profundo, nós não podemos ser membros da igreja se rompermos alguns desses laços que eu acabo de falar. E por fim, meus irmãos, a unidade significa também uma intensa unidade espiritual, tanto da parte de cada fiel em relação à igreja, quanto entre todos os fiéis, entre todos os seus membros. Isso significa dizer que, como a igreja em si ela é santa e imaculada, somos nós, seus membros, que afrouxamos com os nossos próprios pecados esses vínculos que nos unem à igreja e, consequentemente, com todos os membros dela. Essa unidade, ela está nos anseios mais profundos de Jesus, que rezou lá na última ceia. Já que Deus, meus irmãos, é único nele mesmo, a igreja também é única. Como nota São Clemente de Alexandria, em que o parágrafo 813 cita as palavras de Clemente de Alexandria. Que estupendo mistério! Há um único Pai do universo em um único Logos do universo. E também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe, e me agrada chamá-la de Igreja. Palavras lindas, né? Mas veja que nesse parágrafo nós aprendemos que a unidade e a unicidade da igreja, ela vem da própria unidade da Santíssima Trindade. O único povo de Deus no Antigo Testamento, que era o povo de Israel, é prolongado, ou melhor dizendo, ele se prolonga no único povo de Deus no Novo Testamento, que é a igreja. Então, Cristo tem um só corpo e ele também tem uma só esposa. E foi através da sua cruz que ele reconciliou a humanidade inteira com Deus, em que ele restabeleceu a união de todos com Deus Pai em uma única família de Deus. E é o Espírito Santo, meus irmãos, que realiza essa unidade, como já vimos, que faz com que aconteça essa unidade a Cristo num só corpo, quando, pelo batismo, ele vem habitar em cada batizado, formando um único povo. Há um só Cristo
e um só Evangelho, pois a verdade é em si mesma, una e indivisível. É evidente que não pode haver unidade entre cristãos onde há diversos credos. A Igreja Católica ela olha com muito respeito os cristãos que estão fora dos seus limites. O Catecismo, no parágrafo 818, nos ensina algo muito importante sobre isso. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser acusados do pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. E a Igreja também reconhece no parágrafo 819 do Catecismo que muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. No entanto, meus irmãos, eu quero esclarecer para vocês que essas palavras, elas não querem de forma alguma dizer que nós podemos aceitar essa triste realidade dos nossos irmãos separados da fé católica como se tudo estivesse bem. O verdadeiro ecumenismo ele é baseado no reconhecimento de que só há uma igreja fundada por Jesus e que contém com garantia todo o depósito da fé. E contém também a plenitude dos meios de salvação, como, por exemplo, os sacramentos. Portanto, nossos irmãos separados da fé católica, que já nasceram nas comunidades evangélicas, eles não podem ser culpados por essa separação. Contudo, eles estão desprovidos de muitos meios de salvação e de santificação que Jesus nos deixou, como, por exemplo, eles não dispõem de todos os sacramentos. Nós temos os sacramentos. Eles não têm a devoção à Nossa Senhora e também aos santos, e muito menos os sacramentais e outros sacramentos e sacramentais. Então, quando fala da Igreja, a Lumen Gentium, no número 8, no parágrafo do Catecismo de número 816, nos ensina que ela é a única Igreja de Cristo, é a que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro. É a única, não a outra, meus irmãos. Perceba que existe somente uma única Igreja de Cristo e esta subsiste na Igreja Católica Apostólica. As feridas da unidade da Igreja, por experiência, nós sabemos que sempre foram e sempre serão as mais dolorosas e prejudiciais para a sua vida. Muitas separações e muitos cismas aconteceram por causa dos pecados das pessoas, como nos ensina Orígenes aqui no parágrafo 817. Onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças. Aí o cisma, aí as heresias, aí as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí a comunhão. Em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Então, olhando para esse parágrafo, nós percebemos que, infelizmente, ocorreram e ocorrem muitas rupturas na unidade da Igreja. E quando isso acontece, alguns chegam até a perguntar: por que a Igreja? Será que não basta somente a fé em Jesus Cristo? Veja bem,
Foi o próprio Jesus quem nos deu a igreja e o seu credo. Nos deu como garantia de que não estamos seguindo apenas o nosso bom senso ou uma religião morta, mas seguindo o caminho de Deus. Portanto, quem pergunta por que a igreja está cometendo o mesmo erro de quem pergunta por que Cristo. Jesus veio do Pai e deixou a igreja. O Pai do céu enviou Jesus para a salvação do mundo e Jesus enviou a igreja. Não são poucas pessoas que querem hoje uma igreja sobre a forma de uma democracia onde tudo é decidido pela maioria. Se fosse assim, meus irmãos, a igreja seria uma espécie de clube religioso. E a consequência e o grande engano disso seria que a igreja ela seria guiada pelas pessoas e não mais pelo próprio Deus. Ela não seria mais a Santa Igreja de Deus. A Igreja de Jesus, ela é e sempre foi estruturada e jurídica. Ela sempre foi governada pelo Papa e não reunida somente pela fé e pelo amor. É então nesse sentido que nós devemos entender aquele pedido de Jesus que ele fez, para que sejamos um assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são. Isto é, como pertencentes à única e verdadeira Igreja do Senhor, nós temos que crescer em unidade com ela, participando cada vez mais da sua própria santidade e pureza, e estejamos verdadeiramente unidos aos demais membros dela pela caridade, da mesma forma como o Pai e o Filho estão unidos pelo amor, que é o Espírito Santo. A unidade e unicidade da Igreja, de que falei há pouco, vem dessa própria unidade da Santíssima Trindade. É somente Deus que pode nos salvar das consequências negativas causadas pelas nossas divisões. Então, como a única igreja, ela tem de ser una, ela tem de ser coesa e ela tem que ser unida. Ou seja, a igreja ela deve ser capaz de se apresentar ao mundo como uma única face e uma única voz. Infelizmente, em nossos dias, nós verificamos que a ruptura não se fundamenta apenas por motivo teológico, mas também por razões políticas, muitas das vezes acobertadas por pretextos religiosos. Ao concluir este artigo, peço à nossa Mãe da Obediência e da Igreja que obtenha para todos nós, como discípulos de Jesus, a graça de podermos viver em paz e numa caridade mútua, de maneira assim a darmos um testemunho convencedor de reconciliação diante deste nosso mundo, para podermos tornarmos acessível o rosto de Deus no rosto de Jesus Cristo. Ele que é o Deus da paz e da unidade. Por hoje ficamos por aqui. Deus te abençoe. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.